Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. São José Almeida. David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público de 2 de julho. Esta semana temos vários temas que se cruzam todos com a mesma pergunta. Como é que se governa e como é que se faz oposição num país que mudou mais depressa do que as suas estatísticas, num parlamento sem maiorias claras e com sondagens a mexerem no equilíbrio político? Comecemos pelos números, e são novos números do INE, sobre a população residente em Portugal. A revisão é muito significativa. Portugal ultrapassa agora os 11 milhões e 400 mil residentes e a população estrangeira aproxima-se dos 1,6 milhões de pessoas, o que equivale a 14% do total. Mais do que uma correção estatística, isto altera a forma como olhamos para a imigração, para os serviços públicos, para o mercado de trabalho e até para os indicadores per capita. Suzete, que consequências é que pode ter uma revisão destas? Não é fácil responder a essa questão. Vou começar pelo contexto. Portanto, o INE reviu a forma como faz a estimativa da população residente, que deixa agora de assentar nos censos e o INE passa a inferir a residência no país a partir da pegada administrativa dos cidadãos. Ou seja, a partir das várias formas de interação com o Estado, escola, trabalho, impostos, segurança social. Assentando neste novo método, chegamos à conclusão que temos mais cerca de 600 mil pessoas, para além das que estavam contabilizadas. A primeira reação a estes números no espaço público foi, que lá se lavam os indicadores económicos por aí abaixo, nomeadamente o PIB per capita, ou seja, haverá menos riqueza em Portugal por habitante e necessariamente uma convergência inferior à que se estimava com os países da União Europeia. Bom, eu não sou especialista nesta matéria, longe disso, portanto, guio-me por quem sabe. O INE já veio dizer que é preciso cautela, é preciso tempo para fazer refletir esses dados nos vários indicadores. Há, aliás, indicadores que podem e que vão melhorar, previsivelmente, como o emprego, por exemplo, e mesmo em relação ao PIB per capita, vamos ver, não estará afastado que possa haver uma diminuição, mas estamos longe de cenários catastrofistas. Dito isto, e porque a discussão, entretanto, se centrou muito na questão da imigração e do peso da imigração, eu roubava as palavras à economista Susana Peralta, que escreveu sobre isso aqui no Público na sexta-feira. Convém não transformar isto num manifesto anti-imigração, porque há aqui várias boas notícias. Por exemplo, boa parte dos imigrantes são pessoas em idade ativa, que trabalham, que são contribuintes líquidos, nomeadamente para a segurança social. Que têm filhos? Que têm filhos, é outra questão. Estão a equilibrar o saldo natural negativo que há no país e que estão em idade ativa. Mais do que a população, o peso dos imigrantes aumenta, se considerarmos apenas a população ativa, fica perto de Mas isso não é uma novidade. quinto. Isso não é uma novidade. Vem confirmar aquilo que já se mais ou menos sabia, que a maior parte dos imigrantes que vêm em idade ativa, vêm para trabalhar. Exato. Vem confirmar, ou seja, não é uma novidade, não é que não se antecipasse que isso acontecesse. É o número. Mas a questão é que boa parte do que está aqui também era antecipável e daí passo para... Exatamente. Mas só para acabar, são, portanto, perto de um quinto da população em idade ativa são imigrantes. Era um número que não tínhamos antes. Passando a essa questão, que é uma questão que se levanta aqui, que é preciso adaptar as políticas públicas a este aumento da população. É verdade, mas eu também acho que não há aqui nenhuma espetacular novidade nesse ponto de vista, porque daqui resulta que é preciso mais habitação, já sabíamos. É preciso mais SNS, já sabíamos. São precisas mais creches, mais apoio escolar, já sabíamos. Portanto, temos aqui um contexto do número, mas, na verdade, nós já sabíamos que tudo isto, todas estas áreas estão em déficit. Se me permites, politicamente... Deixa-me só acrescentar uma coisa, que eu acho que tem sido pouco falada, embora já tenha sido sinalizada, e é também preciso ter políticas nacionais e que permitam também que a imigração tenha uma distribuição mais equitativa ou mais abrangente em todo o território, porque vem, no fundo, no essencial, tirando exceções como Odmira e tudo mais, vem-se concentrar sobretudo em Lisboa e no Porto, que é onde já estão também a maior parte dos portugueses e, portanto, a esse nível não está a contribuir nada para combater a desertificação, ou pouco está a combater, não é? Isso tem sido pouco falado, mas acho que é um tema que também espero que seja tido em atenção.
Desculpa a interrupção. Politicamente, o PSD e o Governo aproveitaram para capitalizar o discurso sobre a imigração, enfim, o que é compreensível, porque estes números vêm ao encontro de algumas coisas que o Governo disse, mas isto, enfim, é a luta política pura e dura, aliás, como bastante demonstrado pelo facto de se preparar para chamar ex-governantes do PS, nomeadamente José Luís Carneiro, ao Parlamento. Como sendo mau, diabolizando. Avança, Suzete, que já não, e olhando para trás, perguntando como é se o PS governou sem saber números, que não me parece exatamente a questão mais importante aqui. Agora, só 2 notas finais. Esta disparidade de dados é difícil de explicar, de facto, como é que tínhamos dados tão diferentes, e lembrar que quem chamou a atenção publicamente para esta questão foi o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que, enfim, também é um pouco estranho. Ok. Nós, na semana passada, já falámos aqui a pretexto da prestação social única. Falámos e bastante sobre a questão dos acordos e desacordos entre governo e oposição. Entretanto, o governo insiste que não tem um parceiro preferencial e que o PS e o Chega têm uma responsabilidade equivalente nas próximas reformas e também no orçamento. E esta pergunta leva-nos diretamente ao orçamento, que é um tema que nos vai ocupar aqui certamente nos próximos tempos. São José, perguntava-te se José Luís Carneiro, que não fecha a porta à viabilização, mas também não quer aparecer com uma muleta do governo, como é que ele pode gerir esta magna questão e sair bem na figura? Pode ir gerindo. No fundo, ir gerindo. Eu penso que a estratégia que o PS vai adotar vai ser em linha com o que fez o ano passado. Para já não vai resolver a questão já, não vai dizer já nada. Quer dizer, o PS ficou vacinado com a forma como Pedro Nuno Santos geriu a primeira aprovação do primeiro orçamento de Luís Montenegro. Mas no ano passado disse logo que viabilizava. Agora é que não vai dizer, não é? Sim. Ficaram traumatizados com a forma como Pedro Nuno Santos geriu aquilo, começou a dizer que não viabilizava, acabou a negociar e acabou a aprovar. Pronto. Precisamente para fugirem a isso, o ano passado, e até tinha sido um compromisso de candidatura dele desde a primeira candidatura à liderança, assumiu que viabilizava, mas não negociava. Agora não anuncia já, penso eu que não vai anunciar já. Porque também depende muito de que como o orçamento for apresentado. O ano passado, Luís Montenegro foi muito inteligente e Miranda de Sarmento tratou de concretizar isso, que atirou propostas políticas e opções estratégicas para o país que podem causar polémica política do orçamento. Apresentou um orçamento simples, apenas de contabilidade do Estado, sem meter aquilo que na altura foi muito referido, que são os cavaleiros orçamentais, que se podem levar a descensos e a polémicas com a oposição e, portanto, não facilita uma viabilização. Portanto, eu presumo que Luís Montenegro irá fazer o mesmo este ano. Sim, foi referido São José na altura como sendo esse o objetivo para a legislatura, ou seja, até como prática para daqui para a frente. Pois, David, sim. Eles podem querer mudar, por isso é que eu estou a dizer que presumo que vai manter a mesma estratégia. Não, eles disseram que queriam continuar essa estratégia. Está bem, eles disseram que iam continuar, agora podiam dizer que vão mudar. Eu sei que eles disseram, tudo bem. Portanto, presumo, deduzo, tudo indica que se mantenha a estratégia da parte do governo. E presumo também que José Luís Carneiro não tem outra opção senão acabar por viabilizar, por se abster e nem negociar nada, porque vamos cá ver, houve uma baixa de tensão política com esta coisa da PSU, com a viabilização pelo PS e o PSD a negociar com o PS e a pedir ajuda ao PS e a aceitar as condições do PS. Ora, o clima baixou, agora vem o verão, vamos para banhos. Quando chegar ao outono, chegarmos ao orçamento, não presumo que haja grandes conflitos no horizonte. Portanto, o orçamento pode ser viabilizado sem crises, até porque o PS precisa de tempo, estamos fartos de dizer isso. E até porque o Presidente da República já disse que não haveria crise nenhuma, mas... Sim, não, mas o PS nem quer provocar crises ou coisa nenhuma. O PS está a fazer um caminho que precisa de tempo, está a ter resultados nas sondagens interessantes. Teve 2 vitórias políticas, que foi ter contribuído para o chumbo da legislação laboral e ter visto as suas condições aceites na pensão social única.
Portanto, tem que agora ir para o verão, descansar e depois, quando vier o orçamento, conversar normalmente e com calma. Eu penso que o país pode ter mesmo baixado o clima de tensão. Quero ir de férias. Oh, David, mas do lado do Governo, como é que o Governo pode facilitar, porque também pode, a aprovação do orçamento? Pode facilitar, desde logo, isto que a São já disse, que é o elemento determinante, que é a ideia do Ministro das Finanças de retirar do orçamento, e era uma coisa que ele já defendia, inclusive antes de ser Ministro, os chamados cavaleiros orçamentais, que no fundo é de alguma maneira aquilo que diz a São José, porque na prática é isso. Tecnicamente é mais a ideia de não ter normas, não incluir normas não financeiras ou orçamentais na proposta de orçamento, que no fundo são estas que normalmente têm maior propensão até para eventuais polémicas políticas e para maior politização. E portanto, nesse sentido, é um orçamento essencialmente contabilístico. E a partir do momento em que é um orçamento essencialmente contabilístico, não há aqui grandes motivos, grandes razões para que não seja viabilizado. E, portanto, isso vai se manter, e eu estava a insistir nisso porque lembro-me que, na altura, foi sendo dito que era um objetivo do Governo, até com as mudanças que pretende fazer na lei de enquadramento orçamental e tudo mais, era, no fundo, tentar criar aqui uma espécie de lastro que permita retirar tudo aquilo que é conflitualidade política da discussão orçamental. Isto é um objetivo deste Governo e deste Ministro das Finanças. E, portanto, nesse sentido, admito, é como diz a São José, pode haver aqui uma inflexão, não acho provável, acho altamente improvável. Acho mesmo que não vai acontecer. Seria capaz de pôr as mãos no fogo para mostrar isso mesmo. Isso é quase a despolitização do orçamento. Não, é mesmo a despolitização do orçamento. E isso retira aqui aquela carga. Só em Portugal, praticamente, que eu conheça, é que há estas polémicas à volta do orçamento do Estado. Nós sabemos que há países onde não há orçamento durante anos. Até há países que funcionam sem governo durante anos, como a Bélgica. E, portanto, em Portugal é que também se criou aqui esta ideia, e Marcelo Rebelo de Sousa, irresponsavelmente, contribuiu para isso quando disse que sem orçamento havia sempre crise política e, portanto, ele veio, no fundo, adensar aquilo que era esse clima de conflitualidade no orçamento e, portanto, eu acho que esse lado está resolvido. Por outro lado, eu vislumbro aqui uma pequena areia na engrenagem, embora eu não acredite que se concretize, mas na última semana foi sendo falado, foi sendo sinalizado numa outra declaração ou numa outra notícia em que há pessoas do PS que essencialmente em off, salientam aqui o receio, ou pelo menos a discordância, caso o Governo queira incluir o propalado Fundo Soberano que o Primeiro-Ministro anunciou no Congresso do PSD no orçamento, que isso pudesse aqui penalizar ou dificultar a aprovação do orçamento. Ora, para já nós conhecemos pouco do que é este Fundo Soberano, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, ou até noutras ocasiões, até porque há aqui imensas coisas que há por perceber, sobretudo não estou a ver como é que o país, neste momento que beneficia de condições de financiamento muito favoráveis nos mercados de dívida internacionais, em particular naquilo que é a comparação com os seus parceiros, até com economias mais fortes como Espanha, França, em que beneficiamos de melhores condições de financiamento, precisamente pelo caminho de consolidação das contas públicas e, em particular, desendividamento público. Ora, se o objetivo do Governo é, como foi noticiado na semana passada, pôr o IGCP a gerir isto e fazer aquisições de capital de empresas que atuam, que operam em setores considerados estratégicos, através da emissão de dívida de longo prazo, isso vai eventualmente inverter aqui o caminho de desendividamento e vai dificultar aquilo que é a emissão de dívida, não só de longo prazo, mas em particular no curto e médio prazo. E, portanto, isso vai penalizar e tornar mais difícil a gestão do dia-a-dia e, portanto, não vejo como é que o Governo vai cair nesse erro, mas eu não vou prolongar sobre isto. A única coisa que eu acho que é altamente duvidoso que o PSD e o Governo queiram incluir este Fundo Soberano, precisamente por causa dessa tentativa de despolitizar a discussão orçamental. Portanto, o que eu quero dizer é, a maneira que o Governo tem de viabilizar este orçamento é manter esta estratégia de não incluir os cavaleiros orçamentais e não criar aqui um problema, introduzindo ali um fundo soberano que se sabe que será polémico, que terá imensas reservas, que não tem nada a ver com aquilo que era o Fundo Medina,
que não tem nada a ver também com aquilo que era a estratégia do Pedro Nuno Santos da aposta em setores estratégicos e, portanto, não vejo aqui como é que conseguiria apoios no PS, que já veio a socialistas já a fazerem críticas, embora não sejam conhecidos muitos detalhes, e, portanto, no fundo é isso. É não arranjar problemas onde não são precisos e garantir a viabilização, porque eu concordo com o que diz a São José. Carneiro tenderá sempre a viabilizar pela abstenção o orçamento porque precisa de tempo, não quer ser responsável por nenhuma crise política e quer consolidar aquilo que tem vindo a ser paulatinamente a sua afirmação e o seu acréscimo de reconhecimento político naquilo que é a notoriedade pública, que ainda está aquém, bastante aquém, que é normal, do Primeiro-Ministro e precisa de continuar a afirmar-se junto dos eleitores e, portanto, para que ele seja conhecido precisa continuar a ser líder do PS mais tempo antes de haver novas eleições. E continuando aqui no PS e na estratégia política futura do partido, há outra questão que também pode mexer com os socialistas nessa altura de discussão do orçamento, as sondagens. Neste momento o PS consolida a liderança, Carneiro tem aparecido bem avaliado na comparação com o Primeiro-Ministro e há sinais de desgaste na AD, mas a vantagem socialista não é necessariamente confortável e continua a ser evidente um triângulo muito instável entre PS, Chega e AD. Suzete, será que estas sondagens já permitem dizer que José Luís Carneiro devolveu o PS ao centro do jogo político, porque esteve aqui arredado durante algum tempo? O PS tem estado ultimamente com alguma consistência em primeiro nas sondagens e José Luís Carneiro também mostra, os números em relação a José Luís Carneiro também mostram essa consistência e, como estava a dizer o David, um aumento da notoriedade do líder do PS. Agora, há que fazer a ressalva de que as sondagens valem o que valem, especialmente numa altura em que não há eleições no horizonte. Portanto, isso são um indicador que temos, mas não são um indicador seguramente definitivo ou muito preciso quanto ao que poderá acontecer numas eleições. Mas acho que o facto de facto, elas estarem a dar o PS em primeiro, depois com a AD e o Chega, em alguns casos, a disputar o segundo lugar, parece dar aqui um padrão. Isto quer dizer que, José Luís Carneiro alguma coisa estará a fazer bem. O líder do PS, este líder do PS é uma figura mais ao centro, uma figura bastante mais que o anterior, com uma imagem de moderado, e eu julgo que tem conseguido passar a ideia de alguém dialogante, aberto a discutir com o governo a questão das cartas que escreveu a Montenegro, que enfim tem dado aso a algumas tiradas mais humorísticas. O que Soares já ironizou com isso no recente debate quinzenal, parece que já valeu a Carneiro o cognome de José Luís Carteiro, mas na verdade eu acho que José Luís Carneiro sai bem desta fotografia e que o ónus fica para Montenegro, que nunca lhe respondeu. Acho que ele conseguiu, enfim, só em parte devido a isto, mas acho que ele em geral tem conseguido passar uma imagem de alguém moderado, dialogante. Agora, falta muito caminho ao PS e a José Luís Carneiro, tem vários desafios pela frente, e já falaram, não vou alongar, vem o Orçamento do Estado e, sobretudo, também a questão interna. Já se ouviu Ferro Rodrigues a pedir uma atitude mais afirmativa do PS. Olha que o Ferro Rodrigues corrigiu a posição depois da aprovação da prestação social única e do acordo com o PS. O Ferro Rodrigues disse que retirava, portanto recuou nas afirmações e disse que o PS tinha... Devia esperar para ver. Tinha que esperar para ver, é isso mesmo. Sim. Desculpa ter interrompido. Não. A PSU veio aqui um bocadinho, enfim, como dizias há bocadinho, retirar a pressão ao ambiente político, nomeadamente entre o PS e o Governo, mas estava a falar no Ferro, há algumas figuras do PS, enfim, Ferro é um senador, essas sim têm estado relativamente pacificadas. Não, mas já houve quem dissesse que ele estava no meio do muro, não é? Isso... Em cima do muro e que não tomava posição, mas falava de Medina, de Medina, de Duarte Cordeiro, de Mariana Vieira da Silva, e nada garante que no futuro as coisas continuem assim. Sim, e já agora deixa-me só acrescentar uma nota, que eu acho que isso vai ser interessante. Em setembro vai ser interessante perceber o que é que faz Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos dificilmente será a favor da viabilização do orçamento, antecipo eu. Portanto,
será que ele vai pressionar publicamente Carneiro a tomar uma posição ou vai suspender ou sair do Parlamento Exato. para não ter... Será que ele vai estar porque na normalmente Assembleia há no dia da disciplina de votação? voto, não é? Na questão do orçamento há disciplina de voto. Para não furar a disciplina de voto, não sei, eu estou curioso para ver. Acho que será... Não vai estar, que é aliás o que ele tem feito em Pois, questões mais é isso. relevantes. Não está na isso. votação. Não está na votação. Veremos, mas eu acho que vai ser interessante. Vai ser uma mini novela dentro da novela do orçamento, que vai ser uma novela, se calhar, pouco interessante desta vez. Mas só para concluir, José Luís Carneiro, enfim, as sondagens dão-lhe alento, mas tem muito caminho pela frente. E há ponto curioso também nas sondagens, uma das leituras é que o chumbo da reforma laboral não penalizou o PS, portanto era isso que as pessoas queriam, pelo contrário, parece ter sido bem recebido pelos eleitores. E o que eu te pergunto, São José, é se basta dizer não ao governo para recuperar terreno nas sondagens. Creio que não é? Se a lógica fosse essa, bastava ver o resultado nas sondagens do PCP e do Bloco de Esquerda, por exemplo. Boa resposta. É verdade. Não, quer dizer, acho que é um bocadinho óbvio. Evidente, o PS tem subido nas sondagens por que razões, na minha opinião? Primeiro, a imagem moderada de Carneiro contribui para isso. E por outro lado, quando os partidos da oposição sobem, ou quando um partido como o PS sobe, partido moderado, com um líder claramente moderado, resulta da perda de popularidade dos governos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto não é tanto obra do mérito do trabalho, que está a fazer o seu trabalho de tentar reconstruir um partido de Carneiro, evidente, também tem mérito nisso, mas isto resulta também do desgaste da imagem do governo, porque o governo tem baixado. Isto não acontece tanto do governo estar na mesma e o PS ter subido muito, não. Há um desgaste do governo. E por outro lado também há um desgaste do Chega. O que é que eu penso disto? Que a insistência do governo em medidas que para a maioria dos eleitores são impopulares, como aquelas leis, discursos do Chega sobre imigrantes e segurança e nacionalidade e as burcas, esses disparates, não é? Pronto. Isso, a reforma laboral, por exemplo, que eu acho que teve um impacto imenso na opinião pública, porque as centrais sindicais souberam colocar muito bem a discussão pública do assunto, fizeram muito bem a sua luta sindical, já disse isso a semana passada. O que é que eu penso? Que talvez agora o governo consiga equilibrar-se, aguentar-se, mas não penso que isto também seja... Nós estamos a 3 anos de eleições, meus amigos. Sim, oficialmente. As sondagens agora valem o que valem. Eu posso só fazer uma pequena chega? Também não sabemos. Pois, também não sabemos, mas é o que está previsto. previsto. Sim, Mas é o que está previsto. Pode haver uma crise uma chega muito rápida. Em relação, ao contrário da São José, eu acho que o governo vai ao encontro de que hoje em dia parece ser popular, e é por isso que o Chega também tem esse discurso, na questão da segurança, na questão da imigração, e os números da imigração também vêm mostrar isso, porque depois há receios, há medos, e portanto, sobretudo junto das pessoas mais desfavorecidas, e nesse sentido eu acho que o governo está a ir atrás daquilo que são medidas populares. Eu acho é que aquilo que aconteceu foi, e a adesão que houve às 2 greves gerais, e todas as sondagens, sejam as públicas, sejam aquelas que foram pedidas inclusive por partidos como o Chega, e que também algumas foram conhecidas, que mostram que havia uma enorme impopularidade da lei laboral, portanto as pessoas genericamente o país estava contra esta reforma laboral. Eu acho que de facto o PS, a posição que manteve desde o início de oposição à lei laboral, a esta reforma laboral, eu acho que também contribuiu positivamente, lá está, e por um lado para o desgaste do governo, por um lado positivamente para o PS, e nesse sentido o PS terá beneficiado, mas eu acho que é nas medidas impopulares. Eu aí colocava sobretudo a questão da reforma laboral, porque eu não tenho como certo, pelo contrário, e os dados vão mostrando isso, que há de facto bastante adesão na sociedade portuguesa a estes discursos mais securitários, a estes discursos mais anti-imigração em alguns momentos, e é por isso também não é de estranhar que o Chega os tenha, porque o Chega faz os estudos e o Chega vai atrás das medidas populares, por isso é que é um partido populista. Não é maioritariamente popular. Olha para o resultado das presidenciais e mete esse fator na equação. A maioria dos eleitores
Vai pela moderação. Votaram claro. seguro e Mas não é Ventura. diferente. Mas é As diferente. presidenciais são Não umas é? Eu não eleições vos muito vou deixar avançar personalistas. nesse Sim, tempo, siga. porque queria uma questão final que tinha a ver com a mudança de liderança do livro que ocorreu esta semana. David, é para ti, era contigo que queria encerrar. O que é que isto significa para o futuro de um partido que se funde e se confunde tanto com Rui pois, Tavares? Ninguém sabe muito bem, ou seja, nós sabemos, para já é uma, não sei bem se é assim que se diz, mas é uma meia mudança, porque como é um líder que tem dois, é uma co-liderança, é uma liderança bicéfala, que era Rui Tavares partilhada com Inês Mendes Lopes, mas obviamente que a figura de proa do partido... Isabel, enganei-me. Mas claro que a figura de proa do partido é Rui Tavares, evidentemente. A saída de Rui Tavares e a entrada de Jorge Pinto, nós lembramos, obviamente, a própria candidatura de Jorge Pinto às presidenciais já foi feita neste sentido de tentar que ele ganhasse notoriedade. Não ganhou muita. Quer dizer, notoriedade, algumas pessoas o terão conhecido, mas o resultado foi de facto confrangedor, o resultado do LIVRE, muito aquém do resultado das legislativas, não é? Sim, se fizermos essa comparação, muito abaixo daquilo que o LIVRE conseguiu nas legislativas. Eu acho que vai ser interessante. Ou seja, nós nunca conhecemos um caso, por exemplo, mas entretanto já houve uma notícia que mostra que não significa, ele não ser líder, Rui Tavares, não significa que não possa ser ele o candidato a primeiro-ministro. Não há bem, no nosso sistema não há candidatos formais a primeiro-ministro, mas informalmente sabe-se quem são os candidatos a primeiro-ministro. E não significa que não possa ser Rui Tavares. Não me lembro nunca no sistema partidário português ter acontecido isso. Foi falado, julgo que em 2004, talvez 2004, mas naquela primeira eleição em que Sócrates, na primeira vez que Sócrates é eleito líder do PS, em que há 3 candidaturas, é José Sócrates, Manuel Alegre e João Soares. Manuel Alegre candidatava-se a líder, mas assumia que não teria que ser necessariamente ele o candidato a primeiro-ministro. Sim, no PSD também já se falou disso, mas... Houve uma vez que aconteceu. Almeida Santos era candidato a primeiro-ministro e Soares era o líder do partido ainda. Sim, mas já sabia que estava de saída da liderança para ser candidato presidencial. Mas formalmente mas sabia-se que ele ia deixar de ser líder logo a seguir e, portanto, pronto, também não é o... Sim, mas o LIVRE tem outras especificidades, é o único partido com primárias para escolher candidatos, não é? E tinha esta condicionante que ele não poderia depois recandidatar-se novamente e, portanto, eu acho que é aqui uma forma do partido, por um lado, tentar... Ou seja, toda a gente sabe que é um partido, é como o Chega, não é? O Chega é um partido unipessoal que vive do seu líder e depois tem ali uma série de apaniguados que vão tentando continuar a incendiar e a criar polémicas, mas que não têm, de facto, popularidade per si. E o partido faz por ser, de facto, Ventura. O LIVRE não. Quer queiramos, quer não, o LIVRE vai tentando lançar outros nomes. Foi tentando lançar Mendes Lopes, Jorge Pinto... Até Joacine. Até Joacine, nessa altura. Portanto, o partido vai tentando. Até hoje não parece que tenha conseguido deixar de ser uma espécie de partido unipessoal de Rui Tavares. E, portanto, isto é uma tentativa, de facto, do partido também se consolidar e se tornar menos dependente da figura de Rui Tavares. É um teste. Veremos se resulta, mas era uma necessidade e, portanto, nesse sentido, Rui Tavares continua a ser deputado, continua a intervir politicamente no espaço público, continua a ser a figura de proa do partido e, portanto, talvez isto permita que haja outras figuras a ganhar alguma notoriedade. Depois, só de facto em eleições é que se perceberá se resulta ou não, mas lá está uma vez mais, eu admito que continuará a ser Rui Tavares, mesmo num contexto de eleições legislativas, a figura de cimeira do partido. Sim, acho que é difícil de ultrapassar, vamos ver. Uns minutos finais para o público notório, Suzete. Eu vou voltar a um tema de que temos falado aqui bastante. Hoje foi conhecido, foi publicado na Lusa um estudo, um artigo de um investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que analisou 10 anos de sessões plenárias do debate sobre o Estado da Nação e concluiu que a incivilidade na AR mais do que duplicou nos últimos anos, ou seja, desde a entrada do Chega no Parlamento e, enfim, surpreendendo exatamente 0 pessoas. Quem é que está no top deste pódio? Pedro Frazão, empatado com o Filipe Melo, seguidos por Pedro Pinto. Chega. Exato. E, enfim, pelo meio, não é que, enfim, ouvimos de facto isto, não é nenhuma novidade, ouvimos todas as semanas coisas como vergonha és tu, mete mais tabaco, és um palhaço, és um anormal, és uma aberração. São alguns dos epítetos que vêm da bancada do Chega e que fazem a vida parlamentar destes dias. São José. Pois o meu público notório é o engenheiro José Sócrates, que ontem fez umas declarações que eu acho espantosas a propósito da sentença do processo que ele próprio pôs
contra o Estado, pela divulgação de informações do processo Operação Marquês, fugas de informação que estão sob sigilo de justiça, sem haver um acusado concreto, mas o Estado. Eu não quero desenvolver isto do ponto de vista mais substancial, de a importância ou não desta sentença, ser neste rolo todo José Sócrates, a primeira sentença ao fim de mais de 10 anos. Pronto, mas há uma frase que ele diz, que é: o Estado foi condenado por ter praticado um crime. E o prazer, a raiva, o ódio ao Estado, o gozo com que ele afirmou aquilo, chocou-me. É uma coisa que eu não percebo como é que uma pessoa que quer ser levada com o mínimo de credibilidade, se é que ele quer, porque não tem nenhuma, consegue falar daquela forma sobre o Estado e uma condenação do Estado. A sério, fiquei chocada. Não é o aspecto substancial do caso, mas a forma, o assinto com que ele disse aquilo. Pronto, fiquei chocada. David. O grupo parlamentar do PSD publicou um vídeo nas redes sociais relacionado com os bastidores das negociações em torno da prestação social única, e o vídeo é no mínimo ridículo. Ridículo porque consiste numa encenação forçada e amadora de uma conversa entre o líder parlamentar Hugo Soares e duas deputadas envolvidas na negociação deste dossiê. É ridículo ouvir uma das deputadas criticar o Chega por ter misturado o combate à pobreza com o combate à fraude para concluir que o Partido Ventura está muito longe da visão humanista do PSD. Ridículo ouvir a conclusão do Hugo Soares ao notar que o PS teve muita dignidade nesta negociação. E porquê é que eu digo que isto é tudo ridículo? Porque o PSD é que, mesmo depois do chumbo da reforma laboral pelo Chega, depois de um aparente acordo que existia ter saído furado, insistiam em manter o Partido Populista como parceiro preferencial para a prestação social única. Uma medida inicialmente pensada pelo PS. A ministra chegou a dizer isso depois do acordo. Chegou e foi dito já ainda no Congresso do PSD e tudo mais. Ora, o Chega desde o início quis misturar a pobreza com a fraude e também com a imigração. Mesmo assim, o PSD foi com o Chega que privilegiou negociar. E depois vir no final de contas dizer que o PSD não podia aceitar o que admitiu aceitar e chegou mesmo a fazer aproximações no sentido daquilo que o Chega queria, sinceramente é intelectualmente desonesto, é fazer as pessoas de parvas. E é verdade, se o PS teve dignidade nesta negociação, o PSD ficou muito aquém. Obrigada por estarem connosco ao longo deste episódio. O Poder Público volta para a semana. Até breve. Até lá. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.